Boa noite. Estamos no ar, ao vivo, direto dos estúdios da TV Campos de Minas. Sou Rafael Campos e hoje vamos tratar sobre um tema muito interessante, compras pela internet. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Vitor Taroco, que é advogado na comarca de São João del Rei. Boa noite, Dr. Vitor. Boa noite, Dr. Rafael. Boa noite a todos. Sempre um prazer receber o senhor aqui. Prazer sempre é todo meu. Muito obrigado. Bom, nós estamos aí, Dr. Vitor, às vésperas do Natal. É isso aí. Quando as pessoas fazem diversas compras, tanto pela internet quanto no comércio em geral. E tivemos recentemente também, no finalzinho ali de novembro, uma famosa Black Friday. Exatamente. Que é uma época de liquidação de supostos preços imbatíveis. Né? Não é muito bem isso que a gente vê que vem acontecendo, não, mas a ideia era para ser essa. É essa. E por isso, como último programa, para a gente encerrar os programas ao vivo aqui na TV, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre essa questão de compras, especialmente compras pela internet, que hoje em dia é um mercado... Sem dúvida, é um ótimo tema aí. Muito grande, propício muito à promissor. época, sem dúvida. Doutor Vitor, a gente sabe que no comércio em geral e nas relações onde a gente tem a figura do consumidor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Sim. Agora, toda compra que eu faço na internet, eu posso aplicar o Código do Consumidor? Bom, entendo eu que isso vai depender muito, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele aplica... Nós temos que analisar aí o que é consumidor, o que é fornecedor, né? O consumidor, ele é tido para o Código de Defesa do Consumidor como aquela pessoa que se utiliza do produto como consumidor final. Né? Ou seja, ele não vai repassar aquele produto para frente, ou ele não vai utilizar aquele produto para fazer um terceiro produto que será vendido. Então, isso vai depender muito da espécie da compra que for feita. Então, não é toda a relação feita pela internet. Por exemplo, você pode ter uma empresa que fabrica pneus. Então, ela vai comprar borracha. Então, ela resolve comprar a borracha para poder fazer o pneu. Entendo eu que ela não seria uma consumidora final, uma vez que ela está se valendo daquela borracha adquirida através de compra da internet para poder fazer o seu produto, que assim vai ser vendido como produto final. É um insumo, né? É um insumo, exatamente, é um insumo. Então, vai depender muito da espécie da compra para ver se será aplicável ou não o Código de Defesa do Consumidor. Eu faço essa pergunta, doutor Vitor, porque falando de compras na internet, hoje em dia a gente sabe que não existe só essas grandes magazines e sites que vendem, né? Todas as empresas hoje praticamente oferecem, né, a forma de compra via internet. Exatamente. Né? Então, não é toda a compra que é realizada que vai ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, cada caso vai ser um caso. Especialmente porque eu tenho reparado, principalmente nas redes sociais, um fenômeno interessante, que é uma espécie de classificados. E aquilo ali, às vezes, acaba que não deixa de ser uma compra pela internet. Exatamente. Porque a pessoa fala, olha, eu tenho produto X... às vezes a pessoa não é um fornecedor. Às vezes ela é uma pessoa física que coloca lá uma bicicleta para vender e aí você vai e compra essa bicicleta. Você vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Entendo eu que não. Foi uma compra direta realizada entre duas pessoas físicas e particulares que não se valem, né, dessas vendas realizadas para sobreviver. Então, elas não podem ser consideradas como fornecedores, em que pesem estarem vendendo um produto. Agora, doutor Vitor, ainda insistindo no ponto. Existem alguns outros sites, como, por exemplo, Mercado Livre, OLX, a gente vê propaganda disso direto, que, na verdade, eles se propõem a fazer uma espécie de intermediação entre o consumidor e a pessoa que está vendendo. Na verdade, eles são a vitrine, né, do que a gente vê lá. Então, você tem algum produto para ser vendido, você coloca nesse site de vendas, né, e que ele vai proporcionar ao consumidor a finalização dessa negociação, né?
Isso é muito comum. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor Entendo eu que sim, eles são responsáveis aí, uma vez que eles também estão ganhando dinheiro, né, com essa negociação. Com a vitrine. Com a vitrine, né? Eles ganham dinheiro com isso. Então, eles participam da relação jurídica aí entre as partes e entendo eu, né, e também as decisões judiciais, que eles são solidariamente responsáveis com o vendedor, né, com o fabricante, com o fabricante do produto. Então, se você tiver algum tipo de problema, você pode acionar tanto o fabricante do seu produto, quanto o site, né, o sítio eletrônico que propiciou que você realizasse essa negociação finalizada pela compra. Ou seja, só para nós resumirmos, né? Isso. Não é toda compra pela internet não, que você vai usar o Código de Defesa do Consumidor. Vai depender da finalidade, né? Se é um insumo, entendo eu que não seja aplicável. É claro que tem casos, né, que tem que ser analisados, mas é isso aí. Né? E se for rede social ou outro tipo que envolva particulares, basicamente, né? Exatamente. Não se aplica. Não há lógica, por exemplo, eu tenho um relógio, eu quero vender um relógio porque eu preciso do dinheiro, quero me desfazer desse relógio. E aí você vai lá e coloca o relógio à venda num site de vendas. Não seria justo, inclusive, né, aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a defesa realmente do consumidor em vários sentidos, em vários aspectos, para que ele prove o seu direito na justiça, né? Não seria justo aplicá-lo a iguais. Né? Nesse caso, você tem ali uma pessoa física que está vendendo um objeto para outra pessoa física, né? Ambos, uma negociação comum. Então, não existe aí a caracterização de fornecedor e consumidor e, consequentemente, não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, fica o primeiro alerta, como o Dr. Vitor bem colocou aqui. Quando for fazer compras na internet, tem que saber direitinho de quem se está comprando. Exatamente. Né? Para saber que tipo de legislação vai estar amparando a pessoa que faz a compra. Exatamente. Agora, Dr. Vitor, apesar dessas compras na internet serem um fenômeno recorrente e que aumentam a cada ano, sim, muitas pessoas ainda têm medo, receio, até restrição em fazer esse tipo de negociação. Sim. Quais seriam as dicas para se fazer uma compra segura na internet? Pois é. Existem vários sites aí, né, que propiciam uma compra segura. Existe a forma de você pagar e seu dinheiro ser desbloqueado só depois que você estiver com o produto em mãos. Mas o que a gente aconselha sempre é pesquisar. Eu acho que o principal você já está na internet mesmo, né, que você vai fazer uma compra na internet, então pesquisa sobre aquela empresa, vê se ela tem um ponto fixo, né, um local de estabelecimento, uma sede, né, onde ela possa ser acionada judicialmente, né? A gente sabe, temos vários casos aí de empresas na internet que intermediaram diversas vendas e simplesmente desapareceram, né? Ou nem existiam. Então, assim, o que a gente aconselha é que se faça uma pesquisa, né? Digita o nome da empresa no Google, que você vai achar tudo sobre ela, né? Inclusive reclamações, né? Você pode consultar através do site do Procon. Então, existe uma série de medidas aí que devem ser adotadas, podem e devem ser adotadas, porque depois que a coisa acontece, pode ficar um pouquinho complicado para você reaver os seus valores aí de volta. Exatamente. E observar também se tem o CNPJ da empresa, claro, no site. Claro, né? Exatamente. Ver, como o Dr. Vitor falou aqui, qual é a recomendação de outros consumidores que compraram nesse lugar. Geralmente, todas as empresas aí que fazem essa venda pela internet, elas têm uma avaliação dos consumidores. As empresas sérias de vendas pela internet fazem isso. Então, você tem a qualificação do vendedor, né? Você tem o prazo de entrega da mercadoria. São aquelas estrelinhas que ficam lá, né, a respeito do produto e a respeito da forma da venda. Então, isso é muito importante de ser observado.
observado, né? Você sempre tem ali alguns relatos de pessoas que já adquiriram esse produto, né, semelhantes ou o que quer que seja, e até mesmo em outros sites você consegue informações dessa empresa para que você tenha o mínimo de segurança, né, em realização à compra. Porque o que a gente vê muito são compras realizadas via internet, o pagamento no cartão de crédito e nada do produto. E aí depois é uma dor de cabeça sem tamanho. Bom, nós vamos para um breve intervalo e se você tem dúvidas sobre esse tema, compras pela internet, entre em contato conosco pelo telefone 3372-3720 ou mande mensagem de texto ou WhatsApp para o celular 9972-1640. Lembrando de colocar o 9 na frente. Voltamos já, não saia daí.